nossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Logo, celebramos então, no primeiro domingo seguinte ao encerramento do ciclo pascal, a festa desse Deus que Jesus revelou. Eu já vi muita gente ficar buscando argumentos para contestar o conceito cristão de trindade. É bobagem querer fazer isso. É bobagem. Isso é dogma de fé. Pela razão não entendemos. Se nós fôssemos criar uma imagem de Deus unicamente racional, esse conceito de trindade não aparecia, de jeito nenhum. Nossa cabeça nunca seria capaz de imaginar algo dessa maneira. Nós acreditamos nisso porque isso é revelação. É Jesus, o Cristo, que nos fala que Deus é assim. Portanto, se eu acredito que Jesus Cristo é Deus, eu não tenho outra saída. Mesmo não compreendendo racionalmente, essa verdade tem que ser assumida por mim, porque eu levo o nome cristão. A igreja tentou, com a teologia da Santíssima Trindade, ao longo desses 20 séculos, racionalmente compreender algo, mas é sempre um grande mistério. Compreendemos uma pequenina parte, o mistério todo somente quando estivermos de volta com Deus lá na glória. Mas é Jesus quem o revela. Portanto, não tentem convencer alguém que pela razão vem negar a Trindade. É um conceito, é uma verdade que o próprio Jesus apresenta. Ou eu aceito Jesus e aceito o que ele revelou, ou eu não aceito e não posso ser chamado de cristão. Também há algumas pessoas que usam os textos do Antigo Testamento para negar a Trindade. Minha gente, é Jesus que revela de modo patente, de modo claro, de modo cristalino. O Antigo Testamento é caminhada do povo para descobrir progressivamente a Deus. E essa imagem está já latente, de maneira mais ou menos escondida no Antigo Testamento. Mas só Jesus é quem deixa isso claro. Portanto, a partir de Jesus, que revela a verdade total de Deus, é que nós temos que interpretar, reler o Antigo Testamento. E com as palavras de Jesus, revelando que Deus é família, que Deus é trindade e é uno ao mesmo tempo, a gente começa a descobrir no Antigo Testamento esses sinais muito sutis. Aliás, a gente pode descobrir no primeiro versículo da Bíblia. Quando na primeira narrativa da criação, se diz assim: no princípio era Deus. E depois diz assim: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No princípio era Deus, temos a figura do Pai. O Espírito pairava sobre as águas, temos a figura do Espírito Santo. E onde é que está a Trindade Santíssima? Aonde é que está a segunda pessoa, o Verbo, a palavra encarnada? Logo no versículo seguinte, que começa assim: e Deus disse. Deus cria pela palavra. Cristo é o Logos encarnado, o Verbo encarnado. Em português, a palavra encarnada. Portanto, no falar
que se cria, tudo se revela também de maneira sutil a Trindade. Mas é claro que a gente só consegue enxergar isso depois que Jesus revelou, antes não dá. E a gente muitas vezes aprende na catequese e até ensina para todo mundo uma coisa que é verdade, mas que algumas vezes distingue, mas confunde. A gente diz assim, e nós cantamos no canto de abertura: Deus Pai cria, Deus Filho salva, Deus Espírito Santo santifica. Está certinho, é isso mesmo. Mas a gente coloca dessa maneira, didaticamente, para mostrar a distinção entre as três pessoas. E muitas vezes isso gera em algumas pessoas uma pergunta: ora, se o Pai cria, o Filho salva, o Espírito santifica, significa que enquanto o Pai estava criando, o Filho e o Espírito estavam de braços cruzados olhando? Olha que coisa bonita, o Paizão está criando tudo. Muitas vezes as pessoas fazem essa pergunta, eu já ouvi quem perguntasse dessa maneira. Para a gente entender que são três pessoas distintas, mas as três trabalham em conjunto. Que são três pessoas distintas, mas o agir de Deus é um só. O querer de Deus é um só. O pensar de Deus é um só. Eu vou fazer uma dinâmica com vocês, aqui, que eu fiz com as crianças da catequese. Foi a partir dessa brincadeira que São João Damasceno entendeu o que Jesus disse lá no Evangelho de São João, quando ele fala assim: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ora, então a igreja diz assim, que cada pessoa da Trindade está totalmente presente nas outras duas. O Pai está todo inteiro no Filho e no Espírito. O Filho está todo inteiro no Pai e no Espírito. O Espírito está todo inteiro no Pai e no Filho. Por isso a gente diz que quando uma pessoa da Santíssima Trindade aparece, Deus aparece por inteiro. Quando uma pessoa da Santíssima Trindade se mostra, Deus se mostra por inteiro. A gente apenas vê uma pessoa em evidência, mas é Deus trabalhando em conjunto. Querem ver qual foi a dinâmica que fez com que São João Damasceno entendesse isso, que faz parte do dogma cristão? Venham aqui, crianças. Venham, crianças, vocês todas aqui. Façam uma roda aqui em cima. Isto, façam uma roda aqui em cima. Uma roda, deem as mãos aqui. Isto aqui, deem as mãos aqui. Deem as mãos. Isso, façam uma roda aqui. Isso. Cuidado para não cair. Comecem a rodar devagarinho. Isso. Devagarinho. Você vai para dentro da roda. Você segura aqui, continue rodando. Você sai da roda e entra você. Continue rodando. Você, linda, agora vai para o meio da roda. Vem você para cá. Continue rodando. São João Damasceno viu as crianças fazendo isso e ele disse: entendi o que Jesus quis dizer quando ele falou que ele está no Pai e o Pai está nele. Quando a igreja diz que as pessoas estão totalmente presentes nas outras. E ele falou assim: as três pessoas trabalham em conjunto, na unidade. A única coisa que acontece é que, ora, uma pessoa vai por cento e fica em evidência. Tem horas que é o Pai que está em evidência. Há momentos em que o Filho, quando ele se encarna, que fica em evidência.
há momentos em que é o espírito que fica em maior evidência. Mas quem está participando da brincadeira, quem faz parte ali em conjunto? As três pessoas. As três pessoas. Ele viu as crianças brincando de roda, uma criança que vai para o centro e depois volta, e disse: é mais ou menos assim a Trindade. E isso entrou na igreja. Obrigado, lindas. Podem se assentar, muito obrigado. Uma salva de palmas para as crianças que nos ajudaram. Vocês sabem como é que se chama teologicamente isso que nós acabamos de fazer? Que a igreja diz que as pessoas se interpenetram umas às outras, faz parte da dinâmica intratrinitária. A gente chama isso daí, em grego, de pericórese. Em português, circuninseção. Então nós, mesmo falando que Deus Pai cria, Deus Filho salva ou redime, Deus Espírito Santo santifica, não podemos perder a clareza de que distinguimos para mostrar que são pessoas distintas. São três, não se confundem. O Pai é Pai, o Filho é Filho, o Espírito é Espírito. Mas que tudo que elas fazem em comum, fazem em harmonia, fazem em conjunto. Por isso, quando uma pessoa aparece, é Deus que aparece inteiramente. Nós estamos aqui hoje, minha gente, somente porque Deus é isto que nós acabamos de falar. Uma trindade, uma família, como diz São João, amor. Só pode haver amor aonde existe o outro, aonde existe família. Senão, o amor não existe, não tem razão de existir, porque o amor é sempre a total doação para e pelo outro. São João diz que Deus é amor, porque Deus é família. Cada uma das três pessoas ama totalmente as outras duas e se entrega totalmente para e pelas outras duas. O que faz com que haja uma comunhão tão íntima, tão profunda, que nada poderá romper. A gente consegue entender um pouquinho, mais ou menos, mas o mistério é muito maior que esse. E a gente, quando estiver lado a lado com Deus, vai poder compreendê-lo na sua plenitude. Por enquanto, o que nós somos chamados a viver é essa verdade que Jesus revelou, e a testemunhar que nós acreditamos nela, vivendo em família aqui também, amando-nos aqui agora como Deus uno e trino. É puro, gratuito, infinito amor entre as três pessoas. A festa da Santíssima Trindade é a festa da vitória do amor, é a festa da família de Deus, que é a origem, a razão do nosso existir e também o nosso último e final destino. Vamos então celebrar esse amor verdadeiro, mostrando que acreditamos no que Jesus falou e que nós queremos amar de verdade a todos, ficando em pé, por favor, e nesse Deus revelado por Jesus, professarmos a nossa fé.